Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda! Essa é a nossa live devocional. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, escritora, mentora de mulheres cristãs, e essa é a nossa live devocional da nossa página. Se você não conhece, se você talvez é a primeira vez que está aqui, eu faço lives devocionais na segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, lendo a Bíblia junto com vocês. Edelen Moura, bom dia, querida Graça e Paz. Losângela, bom dia, Graça e Paz. Eu leio a Bíblia junto com as minhas seguidoras e no momento nós estamos estudando as parábolas no Evangelho de Lucas. Então quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Lucas 15, que é a nossa leitura de hoje. Pra quem não sabe, eu tô falando de Maringá, no Paraná, e eu quero saber também de você, da onde você está me assistindo, da onde você está me acompanhando. Comenta aqui embaixo para eu dar um bom dia especial para você. Bom dia, Regina Ferreira, seja muito bem-vinda. Quero pedir para vocês compartilharem essa live, enviarem para suas amigas, convidarem para virem para ler a Bíblia junto conosco também, né? Curte também bastante o vídeo dessa live, tem um coraçãozinho aqui embaixo, aperta esse coraçãozinho várias vezes, não custa nada e você me ajuda a alcançar mais mulheres fazendo isso. Bom dia, Sonara. Bom dia, Suelia, Jennifer de João Pessoa, bom dia, graça e paz para vocês. A Losângela de Recife, Pernambuco, bom dia também para você. Bom dia para todas vocês que estão entrando, já abriram a Bíblia. Hoje a nossa leitura é Lucas 15, eu vou abrir a minha Bíblia aqui em Lucas 15, porque eu ainda não abri. E vamos hoje ler, na verdade, 3 parábolas, tá bom? Por quê? Porque essas 3 parábolas na Bíblia estão em seguida e elas tratam do mesmo tema, elas falam sobre o mesmo assunto, sobre a mesma lição, que é o amor de Deus pelo perdido e a alegria que Deus tem quando um pecador se arrepende. Então hoje a nossa leitura vai ser sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Então, essas 3 parábolas serão a nossa leitura. Então, você abre aí Lucas 15. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Essas 3 parábolas e retirar os ensinamentos. Como nós podemos aplicar essa parábola em nossa vida? O que o Senhor nos ensina através dessas figuras tão simples, né? Que é a ovelha perdida, que é o filho perdido, que é uma dracma perdida. Vamos lá então? Estão prontas para a nossa leitura? A minha Bíblia é uma NAA, uma Nova Almeida atualizada, tá bom? Essa é a versão que eu tenho usado com você, não sei a versão que você tem utilizado. Talvez a leitura fique um pouquinho diferente, mas não tem problema, o sentido é o mesmo. Então, eu vou começar a ler aqui com vocês essas parábolas, tá? E você acompanhe aí a leitura comigo, tá bom? Vamos lá então? Lucas 15. A parábola da ovelha perdida é a primeira parábola que aparece nesse capítulo e fala o seguinte: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então veja que existe um público ali, né? Quem estava ouvindo aquelas parábolas? Os pecadores e os publicanos, ou seja, aqueles que estavam à margem, né? Aqueles que de fato precisavam receber uma palavra. Então, olha para quem Jesus está contando essa parábola. Então, veja só que Jesus considerava quem estava ouvindo. Jesus sabia quem era o público-alvo ali, né? Quem eram as pessoas que estavam ouvindo. Então, essa parábola, ela é contada para essas pessoas, para esse público que estava ouvindo ele, que eram pecadores e publicanos. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Então Jesus lhes contou esta parábola. Então esse é o contexto da parábola. Jesus estava falando para pecadores, né? E os fariseus, né, aqueles que eram mestres na lei de Moisés,
estava murmurando, estava reclamando, estava falando mal, porque Jesus falava com esses pecadores, porque Jesus estava ali dando atenção para essas pessoas, né? Sentando com essas pessoas e ensinando essas pessoas. Esse é o contexto e é por isso que Jesus conta essa parábola da ovelha perdida. E essa parábola é assim. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, naquele momento em que os fariseus murmuravam, dizendo: ele senta com pecadores, ele, dá atenção para esses pecadores, Jesus ensina essa parábola. Ele disse: quem de vocês, que se não tiver 100 ovelhas e uma delas, se perder, não deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha perdida, e quando a encontra, se enche de alegria, fala para os amigos, que achou, alegrem-se comigo, porque eu achei aquela ovelha que estava perdida. E é assim, que o Senhor nos vê também, aquela vida perdida, aquela vida que estava afastada dele. Quando ele encontra, quando ele atrai para ele, isso é uma alegria para Deus. O Senhor tem prazer no arrependimento de uma pessoa que vive em pecado. Eu não sei qual que é a sua história com Jesus, mas eu não nasci no lar evangélico. Eu não nasci crente. Eu me converti. E eu me converti, eu tinha 24 anos já era casada. Então, até aquele momento, eu vivi uma vida completamente separada do Senhor, E eu acredito que quando eu me rendi a Jesus, a alegria dele foi muito grande, porque eu era essa ovelhinha perdida. Eu era essa pessoa que estava afastada e que precisava do amor de Jesus, precisava conhecê-lo, precisava me render a ele. E assim foi com você também. No momento em que você decidiu e tomou a sua decisão, houve uma festa no céu. O céu se alegrou, o Senhor se alegrou, porque você estava perdida, mas foi encontrada. E é assim que o Senhor olha para os pecadores, é assim que o Senhor olha para os perdidos. E nós precisamos colocar as lentes de Jesus. Nós precisamos enxergar essas pessoas da mesma forma que um dia você estava perdida e foi encontrada, E o Senhor olhou para você com graça, com misericórdia. Nós precisamos olhar para pessoas que ainda não conhecem ao Senhor com esse mesmo olhar. E não um olhar de julgamento, não um olhar de condenação, não um olhar de comparação, não um olhar de superioridade, Porque não é dessa forma que o Senhor vê o pecador, Nós precisamos lembrar que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele quer o pecador, Ele quer mudar a vida do pecador. E você tem se alegrado? Você se alegra quando você vê um pecador arrependido, assim como o Senhor? Você tem prazer em ver pessoas se rendendo para Jesus, em ver as vidas das pessoas serem transformadas, através da palavra de Deus? Você tem esse prazer no seu coração? Ou será que você tem tido um olhar mais de julgamento, mais de crítica, mais de superioridade em relação a essas pessoas? Quando o Senhor nos ensina essa palavra, Ele nos mostra isso, a forma como Ele enxerga essas pessoas que precisam dele. E nós precisamos enxergar da mesma forma, com misericórdia, entendendo que essas pessoas carecem do amor de Deus, Carecem da misericórdia, da graça do Senhor, assim como nós também carecemos, Assim como nós um dia também fomos encontrados. Em seguida, ele conta outra parábola, que é a parábola da dracma perdida. Inclusive, essa parábola tem um devocional dela lá no Soul Star. Nesse devocional aqui tem
um dia sobre a mulher e a dracma perdida, porque é um livro sobre todas as mulheres citadas na Bíblia, inclusive as parábolas que citam mulheres também estão nesse livro. E olha só o que fala essa parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui Jesus coloca mais uma figura de linguagem, mais um exemplo, não é mesmo? Ele fala, né, que mulher que tem 10 dracmas, se ela perder uma, ela não vai varrer a casa inteira, né? Procurar com muito empenho. Quando achar, vai se encher de alegria, porque encontrou aquela dracma perdida. E ele fala: a mesma festa existe no céu, a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Aqui o Senhor deixa claro, Jesus deixa claro que Deus quer a todos. Deus quer a todos. Deus quer todas as pessoas salvas. O desejo do coração de Deus é salvar todas as pessoas. É que todas as pessoas tenham acesso, tenham a vida eterna, se rendam a Ele, né? Uma vida importa para Deus. Todas as vidas importam para Deus. Aquela dracma perdida, aquela ovelha perdida, o Senhor quer também. Todas as vidas importam para Deus. Foi por toda a humanidade que Jesus entrega a sua vida. É por isso, né, que o Senhor toma essa iniciativa. A iniciativa, né, de nos religar a Deus não foi nossa. Mas essa iniciativa foi do próprio Deus, enviando Jesus Cristo. Porque por intermédio dele, do sacrifício dele, nós somos lavadas, né? Então, é por toda a humanidade, né? A iniciativa foi dele de nos resgatar. É por ele, é pela obra dele e não pelo nosso próprio esforço. Não é aquilo que nós fizemos, mas é aquilo que Jesus fez por nós, que nos dá acesso a essa eternidade, que nos dá acesso à salvação. Por isso que nós não podemos julgar pessoas também, né? Porque nós sabemos que Jesus também morreu por elas. Nós devemos amá-las e ter esse olhar de misericórdia pela vida delas. E aí Jesus conta depois a terceira parábola, que é a parábola do filho perdido, onde ele fala assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então o pai chegou para o filho, o filho chegou para o pai e falou: pai, eu quero a herança que me cabe. Então o pai divide, entrega a herança e ele desperdiça toda a herança, gastando de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Aí ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, né? A lavagem. Então ele foi trabalhar, depois ele começou a passar fome, passou necessidade, né? Foi trabalhar cuidando de porcos e a fome era tamanha que ele desejou o alimento dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse:
Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Então a ficha cai, né? Os trabalhadores do meu pai têm muita fartura, enquanto eu, que sou filho dele, tô aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho voltou para o pai, desejando apenas ser tratado como mais um servo, como um dos seus trabalhadores. Para ele, se ele fosse tratado apenas como servo, como trabalhador, já estava de bom tamanho. Mas o pai fez além, porque o nosso pai faz além. Ele nos trata não como servos, mas ele nos trata como filhos amados. E deixa eu te falar uma coisa, mulher, essa filiação não tem volta. Uma vez que você se torna filha de Deus, você é filha para sempre. Não existe volta. Essa filiação foi feita, né, por meio de uma adoção. Uma vez que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que você se rende a Ele, você se torna filha de Deus. E uma vez filha, sempre filha. Ele era filho, ele não era servo. Então ele recebeu tratamento de filho. O Senhor faz além. Você é mais do que uma serva. Você é uma filha amada de Deus. E você pode buscar a ajuda do seu pai. Você pode clamar ao seu pai. Você tem acesso a ele. Então, assim como esse filho, né, depois, né, de se afastar do pai e de viver uma vida desenfreada, uma vida que levou ele para ruína, para fome, né, para trabalhar com os porcos, teve a humildade e a coragem de voltar para o pai. Talvez hoje você esteja nessa situação, você se afastou do pai, aos poucos você foi se afastando e quando você se deu conta, você já tinha ido longe demais, você tinha se afastado demais, mas deixa eu te falar, você é filha amada dele ainda, ele aguarda com grande expectativa o seu retorno. Volte para o pai hoje. Volte para o pai e você ainda receberá o tratamento de filha, porque você ainda é filha desse pai. Ele vai te receber com alegria, com festa, com amor. Ele vai te receber de braços abertos, não importa o que você tenha feito. Algumas coisas na nossa vida a gente acha que não tem mais volta, que eu fui longe demais, né? Eu não sou digna mais de estar na presença de Deus. A verdade é que nenhuma de nós somos dignas de estar na presença dele, mas pela sua misericórdia, pela graça de Deus, nós podemos estar na presença dele, porque ele é um Deus perdoador. Um Deus que está disposto a perdoar quem de fato se arrepende. Quem decide fazer o caminho de volta. Quem decide mudar de vida. Se você realmente se arrepende, e é um arrependimento que não é um remorso, porque o remorso não leva à transformação. O arrependimento sim. O arrependimento nos leva a uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude. É sobre isso. É sobre uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. A vida depois de Cristo não pode ter os mesmos hábitos, não pode ter os mesmos comportamentos. A gente muda, a gente luta contra o pecado, né? A gente entende o que de fato precisamos para agradar a Deus. Então, eu não sei, talvez você tenha, talvez você se olhe hoje e fale: eu fui longe demais, eu me afastei demais, não tem como voltar. Existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta, você não precisa continuar aonde você está. Então decida hoje voltar para o Pai. Volte para o Pai. Ele está te aguardando. Não importa o que você tenha feito, né? Não tem
tenha vergonha das críticas e dos julgamentos. Não tenha vergonha das críticas e dos julgamentos. Eu não vou voltar porque vão falar mal de mim, porque vão me criticar. Querida, importa o Pai. O que importa é o Pai. O que importa é estar na presença dele. É entre você e ele. Amém? É entre você e ele. Então faça isso pela sua vida. E aí vamos continuar lendo? Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Perceba que esse filho mais velho, apesar de ser filho, ele não se comportava como filho, ele não se relacionava com um pai, né? Como um pai, como um filho. Ele se comportava como um servo, porque o pai diz para ele volta, ele não se alegra, ele não consegue se alegrar com o retorno do filho perdido. E vamos lembrar que o Senhor estava contando essa parábola para pecadores e para fariseus que estavam ali também. Então, quem é esse filho mais velho? Ali representava os fariseus, aqueles que não se alegravam, né, com o evangelho sendo levado para os pecadores. Eles não se alegravam com os pecados, com as pessoas sendo curadas, com as pessoas sendo libertas, com as pessoas conhecendo sobre o reino de Deus. Eles não se alegravam com isso. E nós não podemos cair nesse engano também, mulher, de olhar para um pecador e arrependido e o nosso primeiro pensamento, nosso primeiro sentimento não for de alegria, tá errado. E o nosso primeiro pensamento é de julgar. Aprontou todas, agora veio para Jesus. Não! Nós precisamos nos alegrar quando você vê um pecador arrependido, quando você vê uma pessoa entrando aí na sua igreja, né? E que você sabe que tem um passado de pecado, se alegre. Faça festa, se alegre, porque o Senhor se alegra quando um pecador se arrepende. E veja só, esse filho mais velho tinha acesso aos bens. O pai fala: tudo que é meu é seu. Você pode usufruir, você pode desfrutar, né? E muitas vezes nós nos comportamos com esse filho mais velho, né? Temos o pai, mas não desfrutamos daquilo que ele nos oferece. Não desfrutamos daquilo que ele já nos entregou. E nos ressentimos por causa disso. Porque não nos comportamos de fato como filhas de Deus, mas apenas como servas. E eu vou repetir para você, você é mais do que uma serva, você é uma filha amada de Deus, e você tem acesso, né, àquilo que Deus tem para sua vida, né? Ele fala para o filho: tudo que eu tenho é seu, você pode usar como você quiser, né? Mas esse seu irmão, ele estava perdido, ele estava morto, e agora ele reviveu, e agora ele foi achado. Então Deus se alegra muito quando um pecador retorna para ele, quando um pecador se arrepende, quando o pecador decide mudar de vida. E nós também precisamos nos alegrar no Senhor. Nos alegrar, porque um dia também, você estava perdido e foi achado. Um dia eu também estava perdido e eu fui achada. E eu sei de onde Deus me tirou. E assim como Deus me encontrou, como Deus me resgatou, como Deus me deu vida, porque antes eu estava morta. Eu quero que outras pessoas também tenham essa vida. Eu quero que outras pessoas também sejam encontradas. Eu quero que outras pessoas também, né, tenham esse pai, vivam essa paternidade que eu vivo hoje. Você também se alegra, mulher? Em nome de Jesus, que a gente possa deixar de lado todos os nossos julgamentos, né? Todo o nosso olhar crítico,
e olhar para o pecador com um olhar de misericórdia. Nos alegrar quando alguém se arrepende. Não nos comportar como esse filho mais velho. Né? Entender, né, a nossa filiação. Entender que um dia nós também fomos resgatadas. E participar disso. Participar para que outras vidas, para que outras ovelhinhas, para que outras dracmas perdidas possam ser também encontradas. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigada pela sua palavra, que enche o nosso coração de esperança, que enche o nosso coração de alegria, de paz, de bondade. Pai, nós pedimos, queremos ser como o Senhor, nos alegrar com a salvação do perdido. Pai, olhar para o perdido como um olhar de misericórdia, assim como um dia nós também estávamos perdidas e o Senhor nos resgatou. Obrigada, Pai, por ter olhado para nós, por ter nos atraído para o centro da sua vontade. E que hoje nós possamos também, Senhor, ser essa luz na vida das pessoas. Levar a tua palavra, levar o teu amor, levar, Senhor, a tua salvação para que outras pessoas possam também te conhecer e se achegar a ti, como um dia nós tivemos essa experiência, Pai. Nos perdoa de todo julgamento, nos perdoa de toda crítica, nos perdoa se às vezes nós nos comportamos como servas e não como filhos. Mas a partir de hoje, Pai, nos ajuda a mudar essa mentalidade. Nos ajuda, Senhor, a ter um relacionamento contigo de filha e de pai. Que nós possamos entender que nós temos acesso a essa herança, acesso à sua presença. E nunca mais, Senhor, nos separar de ti. E nunca mais nos afastar de ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Essa foi a nossa live devocional. Para você que quer ver as outras lives, quer assistir as outras lives, elas estão todas salvas lá no nosso canal do YouTube. Inclusive essa também aqui vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube. Lá tem mais de 200 lives devocionais, né? Sobre Salmos, sobre Provérbios, sobre o Evangelho de João, sobre mulheres da Bíblia, muito conteúdo de valor, muito conteúdo para edificar a sua vida e é tudo gratuito. Então, vai lá no YouTube, procura lá Soul Star Blog e se inscreva no canal e desfrute de todo aquele conteúdo que tem para você, tá bom? Segunda-feira, então, nós voltamos com a nossa live devocional. Vamos ler Lucas 15, tá bom? Vamos aprender, Lucas 16, vamos aprender com mais uma parábola que Jesus conta no Evangelho de Lucas, tá bom? Então eu espero você segunda-feira às 10 horas da manhã. Beijo no seu coração e até lá.